Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um bate-papo cultural. Hoje, meu nome é Andréa Brandão, é escritora. Estou recebendo aqui um convidado e logo mais eu passo para ele. Mas o nosso objetivo desse bate-papo realmente é trocar experiências, falar das curiosidades, dos bastidores da literatura, da cultura. Agora abrangemos um público maior, então a gente está trazendo também outras artes para esse universo. Então, já vamos iniciar a nossa live. Hoje a gente recebe o escritor Ailton Domingues de Oliveira, e ele vai contar para nós a história dele, como que ele entrou na literatura. Vamos focar também na escrita livre, nós vamos estar comentando aqui, e já vamos dar início. Então, seja bem-vindo, Ailton. Fico muito feliz de você ter aceitado esse convite. É um projeto novo, mas eu estou muito feliz de estar trocando essas experiências, conhecendo novos autores e principalmente autores nacionais. Temos muitos autores nacionais que às vezes não conhecem. Então, seja bem-vindo e eu te passo a palavra para você se apresentar, Ailton. Olá, Andréia. Olá a todos, né? Muito obrigado pelo convite. Eu já estava acompanhando seu perfil e ainda pensei, né? Um dia, quem sabe, a gente bate um papinho lá, né? Um café com poesia. Enfim, você já falou meu nome, Ailton Domingues de Oliveira, né? E então, antes de ser escritor, até o nome é pesado, né? Quando as pessoas falam, você é escritor, nossa, parece que é um título tão pesado. Eu não sou escritor, sou amador, eu gosto de escrever. E demorou um tempinho para acostumar com essa ideia, com esse título, né? Acho que ele vem muito forte. E até que então, até durante a publicação do primeiro livro, eu ainda tinha dúvidas, né? Gente, será que eu sou escritor, sou poeta, sou isso mesmo? Mas eu gosto, né? Então a gente tem que assumir esse lado. Demorou um tempinho para acostumar, mas falei, não, vou assumir, é isso mesmo. Então, sou formado em administração, sou formado em teologia e recentemente em psicologia. Tem algumas pós-graduações também, mas hoje a gente fala de escritas, de arte, de literatura e esse universo que é transformador e libertador na vida das pessoas, né? E, enfim, eu acho que eu comecei com a escrita no antigo colegial, ensino médio, e tem muito a ver com professor, com professores, com aqueles que nos cativam. E eu sempre penso que quando a gente encontra um professor, uma professora que nos encanta, que nos motiva, muitas vezes a gente quer ser o que aquele professor, aquela professora é. Por quê? É pela profissão? Não, é pela forma carinhosa, amorosa com que a pessoa se dedica ali na frente. Então, isso te encanta, né? O meio, a comunicação em si, a forma de se comunicar. E nos dias de hoje é tão difícil a comunicação, tão difícil a gente ser atingido por esse tipo de coisa, né? E eu me considero, assim, um felizardo por ter, durante a minha trajetória escolar, né, no ensino médio principalmente, ter conhecido uma professora que foi um encanto, assim, que me abriu os olhos para a escrita, para a arte de escrever. E dali, então, eu já vinha produzindo algumas coisas em casa, em caderninhos de rascunho, e ela trouxe o que faltava ali, apimentou, trouxe os ingredientes ali de motivação para dar início de fato. Perfeito, Ailton. Então, assim, iniciou nessa fase aí de colegial e, assim, concretizou. Quando que foi o momento em que você concretizou o primeiro sonho? Porque enquanto fica rascunhos, é igual você falou, a gente não se conhece, fica aquele negócio meio de gaveta, mas aí depois, quando isso toma forma e vida, conta para Certo. nós como é que foi a experiência. Ponto. Ainda na faculdade de teologia, eu ainda não mencionei o nome da professora, mas eu vou deixar isso para depois, tá? Que faz parte, né? Até chegar na academia de letras, enfim. Então, quando eu estava na teologia, eu já tinha um material suficiente. Eu tenho um blog que eu, acho que, se eu não me engano, desde 2010, 2011, que eu venho construindo ele, que ele está sempre em construção, sempre está sendo colocado textos novos, publica até
textos e artigos de outros colegas, quando vejo que tem a ver com aquilo que condiz com o meu pensamento, né, com a linhagem que eu atuo. Então, eu faço questão de publicar. Então, tudo que estava nos meus cadernos de rascunho, eu fui colocando no blog. E fiz questão de manter até alguns erros gramaticais da época do momento da escrita, ou sendo colegial, né, da época da adolescência em si. Estava naqueles caderninhos de rascunho, nas agendas, e sempre gostei da criatividade, então eu não gostava de comprar uma agenda pronta. Eu produzia minha própria agenda a partir de um caderno de capa dura. E ia anotando tudo lá. Depois passei para cadernos de rascunhos, e quando eu chego em Uberlândia em 2009, na verdade eu retorno para cá, sou do interior de São Paulo, de Piraju, né? E quando eu retorno para cá, e o motivo que me trouxe aqui foi meu filho Felipe, o mais velho, né? Eu tenho dois hoje, o Felipe e o Joaquim. Mas quando eu volto para cá, o Felipe estava com 5 anos e eu venho para ficar próximo dele. E aí eu começo a colocar meus escritos novamente em ordem. Eu fiquei 10 anos praticamente sem escrever, que foi de 99 a 2009. Aí começo a escrever, colocar tudo no blog, passar os rascunhos todos para o blog. E durante a faculdade, exatamente, deixa eu pegar até a data aqui que eu esqueci. No ano de 2015, eu produzo, né, o meu primeiro livro, né? Na verdade, o meu único livro até então. Tem material para mais, mas ainda não tive tempo, né? Cá de Tá dentro, de dentro. né? Perfeito. Aí tive apoio de amigos da faculdade, principalmente o Gilson, né? Que ele foi meu editor, o diagramador, correu atrás de muita coisa para fazer esse livro acontecer. E outros amigos queridos aí que me ajudaram também, né? Tive muito apoio de familiares e tudo mais. Então, esse, em 2015, foi o meu primeiro sonho realizado, né? Sonho de ter um livro escrito. E, você pretende ficar famoso? Não, não é ficar famoso, é você ter ali um fruto da sua produção, daquilo que foi gerado, gestado dentro de você, que ficou reverberando. Tem ali momentos de dor, momentos de sofrimento, de angústia, mas tem momentos também de muita felicidade, de muita gratidão, muito reconhecimento, né? Então, permeia ali entre a realidade e a ficção, entre o sonho, né, futuro, o passado, presente, né, dialogo ali em várias instâncias. E aí surge Cá de Dentro. Esse livro, ele é gênero ou romance? Na verdade, ele é poema. São poesias, né, Poesias. poemas, Bacana. e Aí, ó. poemas em tom de reflexão, principalmente. Muito bem, muito bem. Então, esse livro, ele é de poesia. Sim, de poesia. Perfeito. E ontem também falando sobre essa questão de poesia. Poesia é sentimento. Sim. Né? Então, assim, quando a gente escreve, passa esse sentimento, cada autor tem a sua identidade, a forma de escrever, e quando você lançou, você ainda tem exemplares dele hoje para vender, ou não tem mais? Não tenho mais, não Está na tenho hora de mais. uma segunda edição, hein, Ailton? Tá na hora, assim. Eu já tenho um projeto para um novo livro, né? Estou aguardando aí alguns trâmites, algumas parcerias e para produzir. O material já está pronto, né? Na verdade, o material que eu tenho hoje, inclusive dentro do blog, acho que daria vários títulos aí. Mas eu tenho uma preferência para fazer um mais urgente e depois a gente segue, né? Joia, Ailton. E aí, vamos falar um pouquinho, então, desse livro em si. Você Certo. comentou sobre essa questão da poesia, e aí, depois, quando você publicou ele e depois continuou escrevendo após ele. O que que Sim. você percebeu, no caso de você, a mudança do autor continua na mesma linha, essa linha poética, essa linha trafegando em vários, ou você percebeu alguma mudança com o tempo do Ailton escritor, para os poemas daquela época, para os de hoje? O que que você fala sobre isso? Certo. A minha escrita não se resume apenas a poemas, né? Eu não gosto de ficar restrito apenas delimitado a um único gênero. Então, ali no meu blog, por exemplo, eu escrevo sobre, tem críticas, resenhas de filmes, de livros, falo no campo da política, no campo social, no campo da ciência, da teologia, da psicologia,
teço críticas, né, a estruturas de poder, sejam elas instituições privadas, instituições sem fins lucrativos, instituições religiosas, instituições políticas. Então, eu gosto de esboçar ali explanar meus pensamentos, né, e procuro sempre colocar de uma forma pautada nos princípios e valores, né, que são base da minha vida, da minha educação, da minha trajetória. Nunca é nada uma crítica por crítica, né? Tem que ter um fundamento, né? Então eu procuro sempre colocar dessa forma. Pode ter um ou outro que não tenha fundamento algum, mas aí coloco como simplesmente uma poesia, né? Uma poesia ali que ficou sem limites. E dentro do campo da poesia, né? O que muda, na verdade, a sua pergunta, né? A gente vai ganhando maturidade. Então, teve um ano, por exemplo, de 2012, que eu produzi muito, muito. Está no blog. E aí teve anos que eu não produzi quase nada. Mas havia uma necessidade de escrever mais, porque haviam questões latentes naquele momento de 2012, descobertas, procura, dores, traumas, libertações. Então havia uma necessidade, e aquilo se tornou o escrever bastante, algo terapêutico, e que foi importante no meu processo de autoajuda, eu, né, me resgatando, eu me encontrando, eu me reconhecendo, né? E a gente vai passando, e existe, né, um processo de maturação, né? A gente vai ganhando a maturidade, a experiência, o tempo, vai fazendo a gente se tornar mais crítico, mais sensíveis e mais refinados, né? É isso. Excelente, Ailton. Agora nós vamos já fazer o gancho para a escrita livre, entendeu? Acho que, assim, é esse momento mesmo da gente falar, tanto você quanto eu, a gente comunga dessa liberdade, a gente até tinha falado um pouquinho antes da gente começar essa live, porque realmente, assim, a escrita, eu entendo essa necessidade de ter liberdade, de escrever o que se sente naquele momento. É igual você falou, depende do momento, depende o que você gostaria de fazer, e também com essa linha terapêutica né, de cura, porque o momento que você, às vezes, não consegue falar, mas consegue expressar ali nas palavras, colocar isso no papel, de alguma forma sai de dentro. Você consegue tirar aquilo que está te sufocando. Eu costumo Sim. falar que eu escrevo o que me incomoda, tanto para o bem quanto para o mal, para o feliz, para o triste. Se me cutucou e me incomodou, eu prefiro escrever. Eu gosto disso. Então, vamos falar, então, sobre essa questão de escrita livre. Certo. Eu mencionei escrita livre, talvez tenha até outro nome mais elaborado, mas é livre do liberdade, né? Engraçado, e falando de liberdade, até na hora de escrever, quando eu preciso escrever num papel, eu gosto de um papel sem pauta, né? Por exemplo, estou com uma cadernetinha aqui para algumas anotações e ela não tem pauta, é livre. Então eu posso escrever do jeito que der para escrever ali. Essa liberdade também funciona para mim na escrita, né? Então, o jeito de escrever, por exemplo, eu quero hoje construir, né, produzir uma poesia, mas eu estou sem inspiração. Então, onde que eu posso buscar uma inspiração? Geralmente eu tenho alguma foto que eu tirei, uma imagem que me vem à cabeça, e eu utilizo essa imagem como fonte de inspiração para escrever alguma coisa. É um ponto, né? Uma das formas de escrita. Eu não tenho nada, não tenho uma imagem, mas eu tenho a vontade, então eu deixo correr solto, né? E pode sair ali uma poesia, de repente eu estou escrevendo uma poesia, preciso passar para texto, uma narrativa. De repente eu estou construindo um texto, não, ele dá uma poesia. Eu mudo tudo no meio do caminho, né? Então isso me deixa muita vontade. E o escrever livre, eu não preciso necessariamente construir uma poesia com rimas. Eu adoro fazer rimas também, com sentido construído, e eu faço, mas às vezes eu quero fazer sem rima, sem imagem, sem pauta, sem pontuação, quero dar um texto contínuo, um parágrafo de 30 linhas que faça sentido. Então, isso para mim é importante. No livro, por exemplo, eu vou ter, né, poemas
muito bem elaborados, com rimas, e outros não, né? E às vezes a escrita em si é só para você colocar uma dor sua para fora, um sentimento seu. E às vezes você nem está expressando ele, mas ele está ali contido nas entrelinhas, não está nem aparecendo, mas uma palavra ali que você colocou, você sabe que para você faz sentido e reverbera aquele seu sentimento, daquele momento, daquela situação, daquela dor, daquela angústia, aquilo que te provocou, para o bem ou para o mal, como você disse, né? E aí, isso é muito importante, que essa questão aí, quando a gente começa, é meio que um vício, né? Sim. Que você aprende o caminho. E assim, algumas pessoas vão começar a escrever, talvez, tenha vontade de escrever, e vão vir ver, e esses escritores estão dando aí uma live que fala sobre escrita. E é justamente isso, é falar que não existe essa regra. Porque às vezes a pessoa, eu queria escrever sobre a minha vida, mas como eu começo? Começando, olhando para uma Pensando. foto. Então, assim, eu acho que isso aí acaba dando esse caminho das pedras, sabe? E eu acho isso muito bacana, porque às vezes a pessoa trava, ela quer, ela tem ali o desejo, mas ela tem aquela dificuldade do primeiro passo. Onde eu começo? O que eu devo fazer? Ela entende, e isso é da mente humana, que a gente tem limite. E, na verdade, esse limite ele é colocado para nós. Eu lembro muito disso quando eu fiz letras na época lá, um professor parecia que eu descobri o mundo, sabe? Quando a gente estuda as inteligências e eles falam sobre essa questão, que a gente nasce criança, né? Quando você nasce, você não tem limite de nada. Nada. E o mundo vai nos limitando, vai colocando molde, vai falando o que pode, o que não pode. Eu acabei tendo vamos falar, um trauma de infância, que eu gostava muito de conversar. Só que é, eles falavam, pare de conversar. Olha aí. E aí, o que aconteceu comigo hoje? Dependendo de uma palestra, assim, eu não sinto a vontade, entendeu? Então, Entendi. isso é aquela coisa de vamos exercitar, porque a gente não tem limitação. A gente o mundo colocou limitação, mas você é livre. É lógico que tem coisas que não deve fazer, né? Sim, claro. Tem regra para tudo, né? Exato. Para o bom convívio social, né? Digamos assim. Mas assim, isso é muito bacana de falar, porque é, escrever para vender é uma coisa. Sim. Porque eu acho que também tem os profissionais que querem escrever só para vender, para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ter autoridade. Tem isso também, e tudo bem, Tudo cada bem, tá válido, claro. tá válido, eu respeito, só que eu penso que, para nós, por exemplo, eu, no caso, que eu escrevo por amor, se a mensagem que eu escrevi, ela serviu para alguém em algum lugar, isso, para mim, já valeu a pena eu ter escrito, entendeu? Olha que bacana, né? É por aí. Então, assim, e tem coisa que não tem preço, tem valor, né? Então, assim, isso sou eu pensando, né? Eu já tive até com escritores renomados numa mesa, eu falo, mas você tem que escrever o que vai vender, o que o povo quer ler. É o negócio do comércio, né? Isso é vendável, né? Vendível. Mas, assim, o que eu penso é que aqui, aquela mensagem, enquanto mensageira, que eu me sinto até hoje, eu ainda tenho dúvida, 10 anos, mais de 10 obras, 17 anos, eu ainda fico assim, eu acho que eu não sou escritora, não, eu acho que eu sou mensageira. Aí você me faz lembrar, né? Na época da teologia ainda, foi uns 4 anos de faculdade, eu produzi muito, né? A gente era bem instigado a produzir, né? E eu lembro quando eu lancei o livro, teve um professor que na hora do intervalo, a gente estava na lanchonete e ele pegou o livro, eu tinha dado um exemplar para ele, e ele começou a ler, né? Ali. E eu não percebi, de repente, ele sentou à mesa, as pessoas à volta dele, começou a ler um poema lá, e eu falei, gente, é o meu, né? Aí depois que ele acabou de ler, né, eu acabei de comprar meu lanche, olhei para ele assim, o pessoal, que bonito, bateram palma, de quem é? Daí ele me apontou. E até então eu não tinha certeza de 100% que o livro estava bom, né? Eu ainda estava assim na dúvida do arrependimento.
E aí, a hora que ele leu, o pessoal, nossa, parabéns, que lindo, né? Que bacana, eu quero, né? Aí eu falei, gente, agora eu posso assumir, né? Então deu certo. Então eu precisei dessa validação, né? Mesmo depois de pronto, eu ainda não tinha certeza se do que eu era. E foi muito bom. E a partir de então eu comecei realmente a validar isso, né? Não, eu sou escritor e venho trabalhando todo dia. Eu sou também, porque eu escrevo, porque eu produzo de todas as formas, de forma científica, de forma aleatória, de forma artística, né? Por prazer, pela dor, pela emoção, né? Então, estou sempre produzindo. E falando sobre escrita livre também, na clínica de psicologia, né, onde eu atendo, eu sempre instigo e procuro saber que tipo de arte, se existe alguma arte, alguma coisa que a pessoa gosta de fazer e de repente, eu gosto de ler. Que bacana. Gosta de escrever também? Alguns sim, outros não. Mas eu sempre instigo a escrever, né? Sempre dou essa dica, vamos escrever, tenta escrever alguma coisinha para mim, trazer na próxima sobre isso, o que você achou, né? Porque pode ser, às vezes precisa só quebrar essa casquinha de gelo para que ela se reencontre novamente. Pode nunca ter escrito, mas a partir dali começar a escrever. E eu tive e tenho pessoas, né, jovens, adultos, adolescentes, e pessoas idosas que escrevem, usem e traz já o textinho pronto do que ela quer conversar, ou o resumo da semana. Uma senhorinha de 70 anos trazendo o resuminho da semana sobre o que aconteceu, para ela não esquecer, mas traz de uma forma muito coerente. Então, isso é fantástico. Olha a mudança, né? A mudança de paradigmas aí acontecendo. E isso é muito bom, isso é prazeroso de ver. Então, a arte em si, e eu coloco a escrita como uma arte, é libertadora, né? Nesse caminho, no processo do autoconhecimento, né? No processo de libertação de amarras sociais, né? De construções que nos foram feitas de forma assim rudes, de traumas, tudo isso é possível. E aí, falando ainda sobre obras dentro da clínica, né? Eu atuo lá na Casa das Cenas, né? Na clínica, e eu participei desse livro, né? Organizado pelo psicólogo Wesley, que é o diretor da clínica também. E aqui eu conto a experiência, né? De um grupo de mulheres que chama, né? O evento chama-se Agora é que São Elas. E esse grupo surgiu dentro da academia de musculação, num bate-papo com as mulheres lá na hora, as senhoras lá na hora do Pilates. E eu percebi ali a necessidade de comunicação, de contar sobre a sua história, sobre o seu passado, a sua infância. E aí criamos esse momento, lá na Casa das Cenas, agora que são elas, e fizemos 3 encontros com públicos diferentes, e sempre lotado, deu tudo muito certo. E aqui eu relato essa experiência, né, nesse livro, e ficou fantástico. Inclusive, esse ano a gente vai ter de novo, vou te mandar o convite. Perfeito, pode contar comigo. Seria um prazer estar lá. Ailton, vamos falar um pouquinho dos projetos que você está aí, vai participar, vai estar fazendo aí nos próximos. O que você já está pensando aí nesse ramo literário ou artístico, né? Porque aqui nós estamos falando livremente, Sim. que a gente gosta. O que você tem para aí, de repente, estar falando aí para o pessoal que vai assistir depois? O Ailton está nesse projeto, vem pela frente aí. O que você tem para apresentar? Eu, assim, pegando pela clínica, né, da psicologia, do psicodrama, eu sempre tem uma praça que eu passo, que é aqui no bairro que eu moro, e tem muitas pessoas que moram nessa praça. Isso me instiga muito, né? E eu sempre me vejo ali, né? Um dos projetos que eu sempre, acho que antes mesmo de entrar para a psicologia, eu já via nisso uma possibilidade de levar, de fazer alguma diferença nesse cenário social, né? Então, seria unir um pouco da ciência, da psicologia, e junto com a arte, né? Com a poesia, com a escuta, né? Com a escuta ativa que pode transformar a fala do outro numa obra, né? Então, eu me vejo não só como uma pessoa que escreve, que é apaixonado pela escrita, mas que eu posso me tornar também um canal, um caminho,
uma travessia na vida de algumas pessoas, né? Ou uma ponte, né? Que vai ligar a pessoa ao mundo, a algum lugar, talvez até de volta para a vida, para a origem dela, né? Então, mas é um projeto assim que eu estruturo para mim. Penso que não envolveria, né, nenhuma instituição, né? Eu tenho esse projeto como uma vontade própria mesmo de fazer a diferença. O que que isso vai te trazer de renda? Não estou em busca disso. Acho que é muito mais fazer a diferença, né? E uma das coisas que eu ouvi, que para mim soa como uma poesia até hoje, eu ouvi de um senhor, um encanador, né, um carpinteiro, que nessa vida nós somos uns pelos outros. Isso foi a melhor poesia que eu poderia ouvir, né? Soa até como o Mário Quintana falando. Mas eu também ouvi de um professor na faculdade, o professor Fausto. Nessa vida nós somos uns pelos outros, em motivos e razões diferentes que me encantaram. Falei, gente, e na faculdade, né? E o psicodrama ele está dentro da linha humanista. E na faculdade eu também me apaixonei por essa linha humanista. E a poesia é totalmente humanista, né? Não tem como ser diferente, né? A poesia não é um negócio técnico, a escrita não é algo. Pode ser para algumas coisas, como escrever um TCC, um artigo, mas ela tem que ter sentimento, tem que ter vibração, tem que ter pulsar ali. Exato. E aí eu uno, né, esse humanismo, né, das ciências com o humanismo da poesia, da arte de escrever em si, não só da poesia, mas com a arte de forma geral. Que bacana, muito lindo e desejo que seja total sucesso e você consiga realmente realizar. Agora nós vamos ler aí, você vai ler para a gente escolhe um aí para você degustar, para a gente degustar aqui. Tá. Eu vou ler um trechinho de um que chama Espelho da Alma, né? Até ele está na contracapa do livro. Tem muitos aqui, né, que eu gostaria de ler, mas acho que esse, eu acho que ele diz muito sobre, né, a minha pessoa. Eu acho que fala muito de essência versus aparência, né, no mundo de tantos egos inflados, né, que as pessoas se encaixam, se colocam numa estrutura hierárquica de poder e, de repente, aquilo que a gente considerava essência é apenas uma aparência, né, a pessoa é fantoche do próprio ego dela. Mas, enfim, Então, o nome da poesia, né, do poema é Espelho da Alma. Descarrego-me das aparências e das essências me abasteço, que experimento e me permito ser compartilhado. Sigo a trilha, aprecio a paisagem. A razão, desobedeço. Nos reflexos de cada alma, o amor e a dor encortinados. São espelhos de uma vida que nas linhas orantes eu agradeço. O tempo que escoa não permite despedida. Todo dia ecoa uma nova chance, todo dia destoa uma eterna partida. A quem nunca mais alcance viver a vida como haveria de ser vivida. Então, esse é um trechinho, para Lindo. mim, diz muito, né, da minha pessoa, eu acho que é da luta pela ânsia de viver, de fazer a diferença, de não se corromper, né, mesmo quando você está em algum lugar de destaque, né? Uhum. Acho que isso para Manter mim a é sua essência. manter a essência, Isso. justamente. E a poesia acaba falando muito da pessoa. Eu vou compartilhar com você um poema que virou música, que depois eu vou falar onde o livro a gente vai estar lançando, que chama Viver o Presente. Com o tempo passando, começando a sentir, na simplicidade o valor, do sentimento o amor. Viver o presente, o que vem pela frente, entrega ao Senhor. O segredo é levar amor onde for. O momento é agora. Demorar no abraço, ouvir com atenção, partilhar e aquecer o coração. Mais empatia. Sentir a dor do outro e no seu lugar se colocar. Assim, nossos defeitos aceitar. Ter paciência. Ela não nos deixa esquecer que cada um de nós tem o seu tempo de amadurecer. Olha só. Olha que lindo. Versos que cantam, vou lançar na Flieraxá no dia Olha, 16 de maio.
Já quero um, hein? E é música, já tem música, canção no Spotify. Viver o presente. Ah, é, né? Já tem algumas centenas de vídeos que usam a música também. Olha E eu aí. estou muito feliz com isso, viu? A hora que Aí, você fala aí viver o momento presente, né? Para mim já deu, isso já casou com, linkou com o que eu acabei de falar aqui também. Viver o exatamente, eu momento abri aqui, presente. exato. Viver o E é momento, hoje. é o E o hoje. nosso tempo da nossa live já está acabando. Nossa, deixa eu falar duas coisinhas Não, eu rapidinhas. deixo, eu falo assim, eu estou avisando, porque agora a gente já vai, né, indo para o final, trazendo as Tá, mensagens, falando aí do que você gostaria de apresentar também. Ainda tem tá. um tempinho. Esse é um outro livro que eu participei, né? Uma antologia também, Vozes Femininas 3. Tem 2 poemas meus aqui. Participei não, né? Participei, fiz a apresentação desse projeto, né? Do EJA, e uma das alunas do EJA falou sobre um poema meu, né? Achei muito bacana, que cada um tinha que escolher um autor, e uma menina do EJA falou sobre um dos meus poemas. Aqui, nesse livro, que chama A Conquista, né? Deixa eu ver aqui, A Conquista, ele Ok? é, ele é uma produção, né? Do Ministério da Educação, e alguém da editora achou o meu blog, encontrou um poema não, um texto falando sobre a máquina de costura da minha avó, né? E o título é A Máquina de Costura da Volanda, que é o nome da minha avó, Yolanda, falecida já, e eu escrevi. E aí eles pediram autorização para publicar, e claro, deixei, né? Claro, né? Claro. Então, foi publicado no ano de 2023 e recebi aqui os exemplares no livro de história e tem lá um trecho dessa narrativa aí, A Máquina de Costura da Volanda. Me senti muito feliz com isso, porque foi algo escrito com tanto sentimento, tanta saudade, né? Não tinha como... Foi um presente para mim. E eu tenho que falar, né, da minha professora Claro, do você colegial, deixou para a o minha final, inspiradora, detalhe. e a forma com que ela lia, explicava, né, a literatura em si, os textos literários da época, os livros, era, era amor, era paixão demais, e isso me instigou. E a doçura com que ela tinha para fazer, inspirar a gente a escrever também era, né? Isso me fascinou muito. Então, eu devo muito esse processo criativo. Na verdade, eu acho que a escrita em si eu até tinha comigo, mas eu precisava dessa validação, precisava dessa maestra ali para conduzir, né, os acordes da minha vida. E ela foi tudo isso. Ana Cristina Spinardi, Mira Spinardi, tá? Lá da minha cidade, de Piraju, do interior de São Paulo. Um grande beijo para ela. Espero que ela vá ver, né? Com certeza. Depois eu caminho para ela, live. E é isso. E tem, ainda se falando sobre si, né? Sobre a forma de autocomunicação, eu tenho no meu blog um trecho, uma parte que chama cartas, né? Então, as cartas, eu fui muito feliz ao produzir 3 coleções de cartas. Uma com 8 cartas, outra com 15, e outra, se não me engano, com 6 ou 8 também. A primeira carta, né, eu me comunico, né, com um eu interno aprisionado e um eu externo, né? E é uma conversa, um diálogo, quase solilóquios de Santo Agostinho. Então é muito instigante, porque traz ali uma angústia, um sofrimento, onde eu me coloco, né, como terceira pessoa, escrevendo sobre uma terceira pessoa. E claro que reflete muitas angústias internas, né? E tem um outro bloco de cartas que se chama Carta das Guerras, né? Que colocam 5 ou 6 personagens em situações de guerras. A pessoa que mora na rua, a pessoa que literalmente está na guerra, a pessoa do sertão, a pessoa da periferia, a pessoa das florestas, né? Das matas em si, e elas se comunicam entre cartas, e cada um traz o seu sentimento. E eu me coloco, né, como terceira pessoa encarnada em cada um desses personagens. Então, é um negócio muito elaborado, e para mim é uma das maiores satisfações. Quando, o que você mais gosta? Eu acho que essas cartas me traduzem muito, né, e eu sempre indico para leitura.
Muito bem, Ailton. Então, você já vai falar onde que encontra o Ailton, onde que encontra as obras dele. Se você depois quiser me mandar, quando a gente postar o vídeo, a gente coloca o link, tá? Nos comentários. Se alguém depois quiser também fazer as perguntas, porque como a gente não está fazendo uma live interativa, pode ser Claro, que às vezes depois as pessoas vão lá comentar, assiste, comenta, e aí também você fica à vontade lá, porque a live é nossa, que é um bate-papo, né? claro. Vão ter ouvintes seus, meus ou nossos, né? Sim, E realmente é algo que a gente quer trazer isso, essas experiências, o que é prazeroso para nós. É tão bom que o tempo voa, né? sim, sim. E a gente poderia ficar aqui a noite toda conversando, o tempo todo. Por quê? Porque a gente está falando o que a gente acredita, o que a gente faz com amor. E eu quero, né, já iniciar, de passar para você, se você passar suas redes sociais, Sim, já elaborar aí uma mensagem para deixar para as pessoas que forem assistir depois, para a gente já fazer um encerramento. claro. Eu vou deixar para você depois, então, o Instagram, o link do blog, né? E por lá é muito prático para a gente conversar, responder perguntas, né? Estou à disposição. Falar do que a gente gosta, como você diz, é um prazer, né? O tempo passou que a gente nem viu. Uma mensagem? Sim, que você quiser deixar de incentivo, Sim, principalmente falando da temática que a gente falou, que é a escrita livre, a gente já falou no decorrer da live, mas se você quiser deixar alguma mensagem final aí para as pessoas que nos ouvirem. sim. Bom, primeiramente, te agradeço, né? Fazer os agradecimentos aqui. Primeiro, agradeço pela oportunidade de falar. Acho que falar do que a gente gosta acaba se tornando um incentivo para quem ouve, para quem assiste, né? Para quem vê. Então, é uma forma da gente se conectar, né? E eu acho que, na verdade, a mensagem poderia dizer muitas coisas, mas sinta-se livre para escrever, né? Sinta-se livre para produzir. E muitas vezes a gente coloca, escreve alguma coisa no caderninho e fica lá e morre no caderninho. E a gente não dá sentido para isso. Mas o que eu venho percebendo ao longo do tempo, quando eu passei a compartilhar os meus escritos, é que as pessoas se veem, né? Interpretam de a sua maneira, e isso faz todo sentido. E muitas vezes eu escrevo, por exemplo, num sentido que está me angustiando naquele momento, e quem vai ler vai interpretar de uma outra forma e vai fazer um outro sentido. E essa diferença, né? E essa forma de interpretar que é tão única de cada um de nós que faz toda a diferença para quem escreve e para quem lê. Então, se sentir à vontade de escrever, escreva, produza, crie um blog, é tão fácil, é tão simples, guarde lá, comunique, compartilhe, que com certeza uma simples frase pode mudar o dia e a vida daquela pessoa, pode fazer toda a diferença para quem vê, para quem lê naquele dia, naquele momento. É isso. Que bacana, Ailton. Eu também quero agradecer, primeiramente, a você por ter aceitado esse desafio e aos nossos ouvintes que depois vierem aí. Provavelmente a nossa live já vai para o Spotify, que eu estou preparando para que a gente possa estar lá também, além do YouTube. E já estamos preparando novos episódios com novos convidados, e também não quer dizer que a gente não pode bater papo com a Ailton de novo. Bora, estou à disposição. Que a porta está sempre aberta para estar recebendo as pessoas, esperando que esse trabalho realmente agregue alguma coisa para as pessoas. Então, com muito amor que a gente faz, e eu agradeço, né, seja qual tempo vocês forem assistir, por estarem aqui comigo e com o Ailton hoje, e até o próximo. Muito obrigada, fiquem com Deus. Obrigado, André, com Deus também.